Por que você procura Jesus? O que te faz ir atrás de Jesus? O que te faz procurar uma igreja? O que te faz querer ouvir falar de Deus? Muitas pessoas estão procurando Jesus pelos motivos errados. A própria religião em si, muitos pregadores da atualidade, desviando a mensagem do Evangelho, têm ensinado as pessoas a buscar a Jesus pelos motivos errados. Eu gostaria de compartilhar com você um texto muito interessante. João capítulo 6, a partir do verso 24. Diz assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: O que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Certa vez, Jesus estava pregando para uma grande multidão em um monte. E aquela multidão fica com Jesus. Jesus percebe que aquela multidão estava com fome e não seria possível despedir aquela multidão para ir embora. Jesus então multiplica pães e peixes e sacia a fome de quase 5.000 pessoas. Ao findar aquele dia, no início da tarde, Jesus ele vai despedir os seus discípulos, dizendo para que eles atravessassem o mar e fossem para o outro lado do mar. Enquanto ele, Jesus, subiu ao monte para estar a sós com Deus para orar. Aquela multidão que havia sido saciada pelo grande milagre que Jesus havia realizado, agora foi embora para casa. No entanto, eles tinham percebido que Jesus havia enviado os seus discípulos para outro lugar, mas que Jesus havia ficado naquele monte, naquele mesmo local. No dia seguinte, bem cedo, aquela multidão vai atrás de Jesus novamente. Eles querem, por todas as formas, encontrar o Mestre outra vez. Desejosos de encontrar Jesus, uma grande multidão vai à procura dele no mesmo local do dia anterior. Ao chegar lá, perceberam que Jesus não estava lá mais junto, naquele local. Porque eles não sabiam que Jesus, durante a noite, naquela madrugada, tinha ido andando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam enfrentando uma grande tempestade no mar. Aquela multidão então queria encontrar Jesus, mas ele não estava lá. E aquela multidão pega os seus barcos e vai à procura de Jesus, e vai atrás de Jesus, para o outro lado do mar. Ao encontrar Jesus, aquela grande multidão, o texto vai nos dizer assim: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Então, aquela multidão encontrou Jesus do outro lado do mar e perguntou para Jesus: Como o Senhor chegou aqui, Senhor? Mestre, Jesus não explica para eles como chegaram, como ele chegou naquele determinado lugar. Mas Jesus vai falar algo muito importante para aquele povo, para aquela grande multidão. Ele vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa do sinal que eu fiz ontem, não porque vocês entenderam o sinal que eu fiz ontem, mas porque comeste dos pães e vos fartastes.
Jesus, ao invés de explicar como ele foi parar naquele lugar, ele vai repreender aquela multidão. Talvez todo líder religioso ficaria satisfeito e muito feliz quando uma grande multidão estivesse indo atrás deles. Mas Jesus, ao invés de ficar feliz, ele repreende aquela multidão, dizendo para aquela multidão que eles estavam à procura dele, não porque entendeu o sinal do dia anterior. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer quando ele multiplicou os pães e os peixes e saciou a fome deles. Eles não entenderam que os profetas haviam dito que quando o Messias viesse, ele iria fazer sinais e maravilhas. Quando Jesus disse para aquele povo que eles não entenderam os sinais e maravilhas que ele tinha feito, eles não entenderam o verdadeiro propósito daquele milagre, mas eles estavam apenas querendo encher a barriga outra vez, comer o alimento de novo. Jesus ensina para aquele povo uma grande lição. Está tentando mostrar para eles que buscar a Ele é importante, mas buscar pelos motivos certos. Jesus então vai dizer para eles: vocês não estão preocupados, vocês não estão me procurando por minha pessoa, vocês não estão me procurando por minha causa, mas vocês estão me procurando só porque eu enchi a barriga de vocês ontem. E aí, Jesus vai dizer para eles assim, no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o enviou com esse selo, com esse propósito. Jesus então vai ensinar para aquela multidão, que aquela multidão estava buscando Ele pelos motivos errados. Jesus está dizendo para aquela multidão: ei, vocês estão me buscando só pela comida que eu dei para vocês ontem. Trabalhai não pela comida que se estraga, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O que Jesus quis dizer quando ele disse trabalhai não pela comida que se estraga, mas pela comida que subsiste para a vida eterna? O que ele quis dizer com essa palavra? Ele quis dizer para aquela multidão que o milagre que ele tinha feito no dia anterior era apenas para confirmar a palavra dos profetas, para que eles enxergassem que ele era o Messias, o Cristo enviado e prometido de Deus, para que pudesse confessar ele como Senhor da sua vida, para que tivesse vida eterna. Porque Jesus veio nessa terra para dar vida eterna ao ser humano. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar carro importado para ninguém. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar casa, mansão para ninguém. Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer das pessoas empresários, como muitas religiões têm ensinado por aí. Tem ensinado um Cristo que não existe nas Escrituras. Um Cristo que não faz parte, que não se encontra nas páginas da Bíblia. Jesus ensinou para aquela multidão que se buscar Ele apenas pela comida que se estraga, a comida estraga. Aquela comida que eles comeram, agora eles estavam com fome outra vez. E ela iria se estragar e ia virar esterco. Não busca Jesus pela comida que se estraga. O seu carro vai estragar. A sua casa vai estragar. A sua roupa vai estragar. Até mesmo o seu corpo físico vai estragar. A sua saúde um dia vai acabar. A sua vida aqui vai findar. E se você buscar Jesus por essas coisas terrenas, somente por uma cura física, somente por um carro, uma casa ou dinheiro, tudo isso vai passar e passa muito rápido. Mas você deve buscar Jesus pela vida eterna e não por coisas passageiras. Não siga, por favor, não vá nas orientações de falsos profetas, de falsos pastores, que está interessado em apenas ganhar o que você tem e não está preocupado com a salvação da sua alma. Aquela grande multidão que nós acabamos de ler na Bíblia, após Jesus continuar o seu sermão e pregar para eles, eles foram embora. Saíram de um a um. Porque eles queriam a comida que Jesus queria dar para eles. Tinha para dar para eles. Mas não queria receber Jesus como seu Senhor.
E Jesus então explica para eles a realidade: não adianta vocês ter a comida que eu posso dar, se vocês não creem em mim para ter vida eterna. Tudo isso é passageiro. Então, aquela grande multidão vai sair de um a um. E os únicos que ficam eram os discípulos de Jesus. Mas Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também não querem ir? Se quiser acompanhar essa multidão, pode ir. Mas Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Os discípulos de Jesus entenderam os sinais que Jesus fazia. Eles entenderam e sabiam que os sinais não eram pelo sinal em si. Quando ele curava alguém, ele não curava apenas para curar alguém, mas é porque ele estava se revelando ao povo, para que o povo pudesse crer nele como Messias e tivesse a vida eterna. E os discípulos de Jesus estavam à procura disso, da vida eterna, ainda que vivenciaram os maiores milagres que uma pessoa pudesse ver. Mas eles não buscavam Jesus pelo milagre em si, por uma cura física, por uma casa, por um dinheiro, por um carro, mas eles buscavam Jesus pela vida eterna. Ele tinha palavras de vida eterna. Meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, eu gostaria de convidar você, nesse tempo que nós estamos vivendo, a buscar a Jesus pelos motivos certos. Conheça o Cristo das Escrituras e busque Ele por causa da vida eterna, salvação. Não busque Jesus por causa de coisas terrenas, porque um dia alguém vai usar o seu carro, um dia alguém vai usar a sua casa, alguém vai usar a sua roupa, alguém vai usar a sua cama. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui passa e estraga. Mas o que você construir com Jesus para a vida eterna, te seguirá para a vida eterna. Jesus disse: não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Deus possa abençoar a sua vida, que você possa buscar Jesus pelos motivos certos e não pelos motivos errados. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o seu coração para você entender essa palavra que eu acabei de dizer para você agora. Jesus te ama. E que você possa reconhecer que Ele é Senhor da sua vida e confessar Ele como seu Senhor.